Olá, bem-vindos ao canal Mineiro de Dados. Vamos lá, mais um vídeo para vocês. Deixa eu botar aqui minha tela para a gente começar a conversar um pouquinho. Pois bem, minha gente, volta e meia eu recebo esse tipo de demanda, as pessoas perguntando como é que eu faço para juntar os dados da Web of Science com os dados da Scopus para levar para o VoiceViewer. Bom, para começo de conversa, a gente tem que discutir se vale a pena fazer isso, né? Será que faz sentido juntar essas duas coisas? Porque veja bem, você não vai conseguir juntar essas duas coisas e manter todas as características que tem essas bases. Quando você junta, alguma coisa se perde. Você vai ter que fazer uma escolha também de qual dos registros que você vai preservar, se aquele é oriundo de uma base ou de outra. E tem ligeiras diferenças de como as bases trabalham alguns tipos de dados, principalmente como é que a Scopus e a Web of Science, por exemplo, trabalham de maneira diferente algumas informações que vão para os resumos, fora a questão das palavras-chave oferecidas pela base. Ok? Eu também queria chamar a atenção para quem está vendo esse vídeo aqui logo para começar, nesse trabalho da professora Jaqueline Leta, né, do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação do IBIT com a FRJ, que fez uma análise, saiu na Scientometrics em 2021, tá? É um trabalho com vários autores, né, autores internacionais, saiu na Scientometrics de março de 2021, tá bom? Aqui está o DOI logo em cima para vocês darem uma olhada, mas a parte mais importante para vocês prestarem atenção está aqui neste diagrama de Venn aqui de baixo, em que ela faz uma comparação, né, os autores fazem uma comparação entre a cobertura que você teria da Web of Science e da Scopus, da Web of Science contra Dimensions e da Scopus contra Dimensions. E veja, essa cobertura que está se falando aqui é a cobertura baseada nos ISSNs que são analisados, ok? Ou seja, são as revistas em si, não necessariamente o volume de artigos. Tá? A Web of Science tem um histórico em relação à indexação de artigos para trás, né? Artigos que não passaram por processos de digitalização completa, né? na indexação das suas bases, melhor do que as Scopus. Então, quando a gente trabalha com dados mais históricos, né? A gente quer pegar trabalhos muito antigos, né? Uma discussão um pouco mais histórica, o Web of Science costuma ser um pouco mais interessante. Mas vejam que a Scopus tem uma cobertura muito superior à da Web of Science aqui em relação a ISSNs, né? E a diferença, na verdade, de uma para outra é de uma ordem muito pequena. Se a gente pegar a Web of Science e tirar o overlap que está sendo colocado aqui, né, o que ela tem, que já tem nas Scopus, a gente vai estar falando, na realidade, de 121 revistas apenas. Só esta ligeira casquinha que a gente está vendo aqui, né, separada, que não teria nas Scopus. Essa casquinha em relação a Dimensions é um pouco maior, né, ela vai para um volume que beira os 500, na verdade é um pouco menos do que isso, do que 500 ISSNs, né? E quando você vai para a relação da Scopus com a Dimensions, a casquinha da Scopus é relativamente maior, tá da ordem dos 1.400 ISSNs que a Scopus tem próprio dela e que não tem na Dimensions. Então, assim, juntar a Scopus com a Web of Science, eu pessoalmente considero que tem que ser algo muito excepcional, tem que ser muito justificado, porque não me parece que esse seja um esforço interessante, tá? Para se fazer. Né? A gente tem que realmente ter uma situação na qual a gente diz, olha, essas poucas revistas, esses ISSNs, dessas poucas revistas que são encontradas somente na Web of Science, eles têm uma importância muito grande para o meu campo, a minha área de estudo. Né? Então, já seria uma questão a ser colocada ali. Mas a opção seria você fazer o quê? Baixar os dados tanto da Web of Science quanto da Scopus. Aqui eu estou acessando pelo acesso café que o portal de periódicos CAPES me permite. Nesse caso aqui eu estou usando o meu acesso pelo IBIT, né? E eu posso chegar aqui e fazer uma consulta sobre qualquer um termo que eu queira, qualquer coisa que eu esteja interessado, né? E com isso tentar fazer depois a junção dessas duas coisas. Não é nada muito complicado de ser feito, mas nós vamos começar a ter que tomar um segundo cuidado, que eu chamo a atenção aqui, em relação às diferenças que você vai ter entre Web of Science e Scopus.
Quando você faz a sua consulta de Scopus Web of Science, você pode se surpreender com um volume maior de documentos na Web of Science, apesar dela cobrir, como vocês podem ver aqui, menos ISSNs que Scopus, por conta das diferenças que existem entre uma base e outra na hora de você fazer a sua consulta inicial. Vejam, a Web of Science te oferece como base para você consultar no primeiro momento uma busca em todos os campos, enquanto que a Scopus tem, por definição, uma busca apenas em palavra-chave, resumos e título. Então, se eu fizer uma busca aqui de algum termo, tá? Algum termo composto, alguma questão, e fizer a mesma pesquisa na Web of Science, eu estou fazendo consultas diferentes. Eu posso ter um conjunto maior na Web of Science do que deveria encontrar, exatamente porque eu estou incluindo todos os campos possíveis, tá? Nesse conjunto aqui. Ou seja, a comparação relativamente mais justa, tá? Entre uma coleta feita na Web of Science e uma coleta feita na Scopus seria eu fazer essa consulta pelo que ele chama de topic. Tá? Topic para a Web of Science é o conjunto de uma pesquisa que leva em consideração os campos de título, resumo e as palavras-chave de autor, né? E da base propriamente dita da Web of Science. É a mesma coisa, Fábio, do que na Scopus? Não, ainda assim não é a mesma coisa. Porque a Web of Science tem a sua forma de gerar palavras-chave para a base, que é chamada de Keyword Plus, enquanto que a Scopus tem a sua forma de gerar palavras-chave para a base, que a gente chama de Index Keywords. E elas são absolutamente diferentes uma das outras, em cima das suas lógicas e seus princípios. Então, mesmo assim, a consulta na Web of Science e a consulta na Scopus, se eu botar por topic e por article, title, abstract and keywords na Scopus, do outro lado, elas não necessariamente estão sendo feitas de uma maneira igual. Eu posso estar encontrando coisas na Web of Science porque, por um acaso, a Keyword Plus indexa aquilo, ou tem um termo que se adequa ao termo que eu estou buscando, ou eu posso encontrar depois outras coisas na Scopus porque isso foi encontrado na Index Keyword, ok? Então, já temos aí um problema para a gente pensar sobre. Tendo dito isso, e imaginando que a gente vai, como vou dizer assim, não se preocupar com isso no primeiro momento, depois a gente vai fazer uma triagem melhor, eu pelo menos posso fazer essa consulta por topic e por title, abstract, keyword, para tentar aproximar as duas, ok? Então, digamos que agora eu vou fazer uma pesquisa por Digital Humanities, que é um termo que eu costumo usar para fazer buscas desse tipo, porque tem um conjunto mais razoável de informação, não é muito grande. Né? Você viu que ele deu aqui 2.871 resultados. Eu vou pegar essa mesma ideia aqui e vou colocar como Digital Humanities. E nós vamos encontrar aqui no total, para a Scopus, 5.023 documentos. Vejam, a gente está falando de 2.871 documentos numa para 5.023 documentos na outra. Se você for olhar na cobertura de SSNs, faz um certo sentido. O Scopus é maior em termos de cobertura do que o Web of Science. Não vai seguir nessa mesma proporcionalidade, porque teoricamente a Scopus seria quase que 3 vezes maior do que a Web of Science. A gente não está vendo nesse resultado um resultado 3 vezes maior. Mas se eu tivesse cometido o erro, que eu tinha comentado, de fazer essa pesquisa por all fields, ou seja, usado o básico da Web of Science, qual número a gente obteria? 4.699. E aí você ficaria com a impressão de que, olha, a Web of Science é muito próxima da Scopus. Não é. Não é. A questão é que a sua pesquisa na Web of Science, ela está sendo mais abrangente. Você está considerando mais campos para pesquisar do que na Scopus. O correto, para a gente minimamente se aproximar disso, e lembrando dos caveats, né, das questões que eu coloquei aqui, seria você usar a topic. E aí eu teria 2.871 contra 5.023 do outro lado. Eu posso agora exportar esses dados, né? Mas digamos que eu queira fazer aí não vou fazer corte nenhum especificamente, vou simplesmente exportar. Vamos lá, vai ser melhor.
Eu posso fazer essa exportação desses dados como um RIS, né, que é um formato padrão aí para a gente ter de gestores de referência, que é o caminho que a gente vai tentar seguir aqui. Eu vou dizer que eu quero full record e vou querer os resultados de 1 a 1000, fazer a primeira exportação. Ele vai fazer essa exportação para mim desse primeiro dado, depois eu vou ter que fazer o fatiamento até chegar nos demais, mesma coisa aqui no RIS. Vou pedir novamente, vou ter que pedir agora do 1000 até 1001, na verdade, né? 1001 até 2000, pedindo aqui que eu quero full record, né? Então, export novamente, fazer a segunda etapa. E agora eu posso exportar a terceira etapa no formato RIS. Pego aqui, eu vou dizer que eu quero do 2001 até o 2871, que é o último, pedir que eu quero full record, e vamos exportar. E agora eu tenho os 3 arquivos necessários da Web of Science. Vamos agora para Scopus, fazer o mesmo processo de exportação desses dados, né? Vou dar o export, pedir novamente RIS, tá? E eu vou dizer que eu quero todo esse material aqui. Ele está dizendo que é documento 1 ao 5.000 e tanto, não tem problema. E vou exportar. Tá ele montando agora meu arquivo RIS com o máximo de informações que ele puder, né? Tá exportando para esse tipo de formato. Ok? Bom, paralelamente a isso, vamos, né, preparar aqui uma possibilidade de usar isso dentro do Mendeley, por exemplo. Vou baixar o Mendeley aqui na minha outra paginazinha. Fazer um download dele para Windows. Vou botar aqui para... Estou baixando aqui numa outra tela. E aí depois fazer a instalação do Mendeley para que a gente possa dar sequência nisso. Vou usar o Mendeley, mas poderia ser a princípio o Zotero também. E eu acabo utilizando mais o Mendeley em função de ser uma pessoa que lida com altimetria, né? E o Mendeley é uma ferramenta que exporta dados altimétricos, né? Dos usos que a gente tem. Então eu acabo sendo mais usuário de Mendeley historicamente. Mas gosto muito do Zotero também. Não tenho nada contra ele. Só acho que ele poderia estar fornecendo também esse tipo de dado aberto. Seria muito legal. Ele não fornece ainda, então isso obviamente me deixa mais inclinado ao uso do Mendeley. O Zotero não está fazendo isso. E acabei me acostumando com a interface, claro. Pois bem, tendo baixado esse material aqui, a gente tem que lembrar, obviamente, que tem o somatório dessas duas coisas, né? 5.023 documentos de um lado contra 2.871 do outro. Se a gente somar essas duas coisas, a gente deveria, em tese, ter 7.894 documentos. Não é isso que a gente vai encontrar, porque tem sobreposições, né? Ao final das contas, a gente espera que essas sobreposições, né, se apresentem. Vamos pegar agora e adicionar esse conjunto, né, de documentos que foi baixado pelo sisteminha de arquivos RIS, para que a gente possa fazer a nossa análise. Bom, eu vou adicionar aqui documentos que estão em formato RIS e vou selecionar todo esse material aqui, né, os 3 arquivos RIS que foram da Web of Science e um da Scopus. Então vamos lá. Fez aqui toda a importação. Se você já tiver uma biblioteca dentro do Mendeley ou do Zotero, você pode usar a aba de recentemente adicionados, aqui é o Recently Added, porque aí vai aparecer os documentos, né? Além dos documentos padrão, vai ter também os documentos adicionais, né, que seriam seus. Então, para você não misturar eles, você vai para o Recently Added, tá? Seria a opção daqui. Então, a gente consegue dar uma olhada neles mais especificamente. Ele já terminou de baixar os 3, né, dos arquivos que eram da Web of Science. Agora ele está começando a baixar os demais que são das Scopus para poder fazer esse processo de sobreposição. Vou deixar isso acontecer. Vai demorar mais um pouquinho, né? E deixa eu só ver como é que vai ficar. Ele está ainda caminhando, mas quando termina, fica ótimo. Ele terminou aqui, tá? E ele chama a atenção de que tem um conjunto de referências que já existiriam dentro da base, né? Ele fez o upload dos 4 arquivos,
já deu um número menor no primeiro momento, nesse upload, e ele ainda chama atenção para que nós demos uma olhada nas duplicatas para ver se não tem, né, coisas que possam ser eliminadas. Eu vou dar o Review Duplicates aqui, e aí ele vai listar um volume enorme, né, de duplicatas possíveis. Né? A gente teria que agora fazer a limpeza desse material todo. Olha que delícia. Tá? Muitas e muitas e muitas duplicatas colocadas aqui. Vocês podem ver, por exemplo, padronizações que são um pouco diferentes por base. Uma base aqui marcando, né, códigos HTML, o que seria em itálico, outra não, marcando, uma utilizando a caixa alta para descrever o nome do jornal, outra não utilizando. Então, tudo isso que eu chamo a atenção de que quando você junta as duas bases, você vai ter um resultado ligeiramente diferente, né? Porque vai ter diferença de como cada uma dessas bases colocou o seu conteúdo para dentro. Você tem, por outro lado, aqui, ó, casos ligeiramente delicados para você considerar, né, duplicado da mesma referência. Né? Você vai ter esse aqui com um título, esse com outro, esse com outro, esse com outro. Esse até mantém os mesmos autores, mas será que são efetivamente duplicados? Né, chatinho esse processo. Não é algo que você pode sair automatizando, simplesmente dizendo, olha, elimine para mim que está tudo certo. Você vai ter que dar um olhar cuidadoso e crítico nesse processo aqui de limar o que seria uma duplicação. Então, assim, a grande questão é que ele está usando um conceito, que é a questão do DOI, para dizer que seria o mesmo tipo de documento. E o DOI pode, às vezes, estar sendo utilizado, né, para mais de um documento. Se ele pega, às vezes, um DOI único que junta capítulos, né, pode acontecer isso. Não é a situação ideal de ter sido feito? Não. Mas isso pode acontecer. E aí você pode estar eliminando coisas em função de uma correlação ali que está sendo espúria nesse caso, né? Que ela não é exatamente a mesma coisa, são coisas diferentes, porém que estão possuindo o mesmo tipo de indicador, né? Tem casos até que não tem autoria e outros aqui tem. Então a gente começa a ver todo o problema que é o inferno, né, das duplicatas que você tem aqui. Aqui, por exemplo, tem uma errata, né, que foi colocada sobre esse determinado documento, e ele tem aqui o documento original. E aí a errata está sendo considerada como uma duplicata. Então, vejam que esse tratamento não é um tratamento simples de ser executado, mas dá para executar. Eu posso começar aqui e limpando, né, passo a passo, aquilo que eu vejo que realmente é igual e que com isso não precisa estar junto no mesmo lugar. Então, por exemplo, esse aqui realmente é o mesmo texto, vou tirar daqui de um lado, vou resolver esse outro caso daqui. Lá vamos nós, ó, trabalheira que vai ser esse troço. Né? Mais um, mais outro. E você está imaginando que são 1000 e não sei quantos, né, para a gente tentar fazer esse tipo de coisa. Ah, Fábio, eu poderia ter jogado isso dentro do Excel e quem sabe eu poderia usar uma função Levenstein para poder fazer essa limpeza? Pode. Tem vários caminhos possíveis para resolver esse problema, né? Aqui eu estou mostrando uma situação muito direta e com um trabalho muito cuidadoso, né? Para que você consiga, de um lado, identificar aquilo que pode ser ligeiramente diferente, porém deveria ser removido como duplicado, né? E ao mesmo tempo não fazer isso equivocadamente com aquilo que não deveria. Só que isso vai dar um trabalho bem chatinho. E aí, nesses casos, é como eu falo, assim, quando você tem uma amostra que realmente é muito pequena, que você precisa enriquecer ela ao máximo, aí, enfim, pode fazer talvez sentido você tentar fazer esse enriquecimento, tentando buscar por mais de uma base, né? E tentando fundir esse material, mas na maior parte das vezes, com amostras maiores, você vai acabar optando por uma determinada base, por algum critério mais objetivo, né, e mais específico, e não ficar utilizando duas bases, tendo toda essa trabalheira que eu estou demonstrando a vocês aqui para poder fazer uma limpeza efetiva e bem feita, né, dessas duplicatas. Né? Vocês veem que eu já fiz aqui algumas, mas com isso eu poderia, no final das contas, fazer todo um processo de tratamento desse material. Olha que todos esses documentos aqui são capítulos, muito provavelmente, né, de um determinado livro, e eu não posso removê-los simplesmente, porque eles não são efetivamente duplicatas, né, de um mesmo texto. Aqui sim, mais abaixo sim. Se eu simplesmente fizesse isso automaticamente, eu poderia perder conteúdo, né? Aqui, por exemplo, a gente percebe que este aqui é uma questão do título ser um pouco maior aqui, né? And Public University e tal, e esse aqui falando com a Learning in Digital World.
bom, talvez eu optasse então para ficar com o que tem um título um pouco maior, né? Tudo isso você vai ter que, dentro da sua metodologia, explicar qual foi a sua opção no tratamento das duplicatas. Então você está vendo que também está adicionando mais uma camada de trabalho, né, e de descrição metodológica. Fiz aqui um pouco disso, né, para a gente poder ter um exemplo, mas digamos que eu tivesse terminado de fazer todo esse trabalho daqui, como é que eu saio disso daqui? Muito bem, a gente já tem esse resultado, né, que foi feito aqui dos materiais que foram recentemente adicionados, né? Eu volto aqui para o Recently Added, que vai conter essas duplicatas que eu não removi, mas digamos que tem as outras, né? E eu posso simplesmente fazer, né, uma opção que existe aqui embaixo, quando a gente faz a listagem das referências. Deixa eu fechar isso aqui, que não é necessário mais, né? Que é a opção que eu tenho de exportar os documentos. Eu posso exportar todos os documentos baseado, né, no formato RIS. Para isso, ou eu selecione, se eu selecionar, nesse caso, no Recently Added, seria o que você faria no seu caso de você ter uma biblioteca própria e você quer só fazer com o que você adicionou recentemente. Eu chego, peço uma exportação e peço para essa exportação ser feita no formato RIS. Esse formato RIS eu vou chamar de Export RIS aqui, como eu já tinha feito até o exemplo antes. Vou pedir para substituir nesse caso, mas tudo bem. E eu vou abrir esse documento lá no Voice Viewer. Já vou começar a preparar aqui o Voice Viewer enquanto isso, tá? Para que a gente possa ver esse resultado. Bom, a gente abrindo aqui o Voice Viewer, botei ele aqui. Basta agora pedir para criar um documento baseado, né, num dado bibliográfico, como ele coloca aqui. Deixa eu dar um Next. Agora ele vai dar essa segunda tela. E ele tem uma opção aqui que é Read, um arquivo, né, a ler um arquivo RIS, EndNote ou RefWorks. Vou voltar para cá. Vou dar um Next. Eu vou selecionar aqui meu RIS file bonitinho, para não fazer muita confusão. Vou dar aqui, vou mostrar para vocês aqui. Ó, peguei o arquivinho lá do Scopus, vou dar um Next, e ele vai ler. Muito legal, né? Só que aí você ficou com o problema mais importante de todos quando você junta as bases dessa maneira. Eu só vou conseguir fazer agora análises de autoria, tá? E análise de concorrência de palavra-chave. Eu perdi todo o outro conjunto de análises possíveis que eu tinha, né? No caso das palavras-chave aqui, ele está considerando como um conjunto único de palavras-chave, né? E são as palavras-chave que ele juntou, muito provavelmente as de autor apenas, né? Dentro do formato RIS. Eu também tenho uma opção, que é aquela lá de trás, de eu chegar e pedir que eu quero fazer uma análise a partir de dados de texto, né? E aí eu vou pegar também o RIS file aqui, vou dar Next. Quando eu abrir aqui esse dado, eu posso pegar lá o Export RIS, tá ok? Da Next. E aí ele vai me permitir também fazer análise de texto, né, título, abstract ou apenas palavra-chave. Ele vai montar isso tudo. E para algumas dessas coisas não é muito problemático, porque se eu considerar que eu estou preocupado mais com o que você tem de conteúdos que estão sendo vistos ali dentro, você não vai ter grandes problemas na sua análise, né? Mas você precisa ter deduplicado todo esse conteúdo. Isso dá muito trabalho. Realmente, assim, tem que ser muito justificável você fazer esse tipo de levantamento para ir levar no Voice Viewer. Eu não vejo como uma coisa realmente razoável de você fazer. A minha indicação é, se você precisa de mais, use Scopus. Se você precisa de mais ainda, use a Dimensions, né? E a Web of Science vai ser boa para documentos mais antigos, de uma maneira geral, né? Acaba sendo uma base bastante interessante para isso. Aqui ele vai fazer, né, o procedimento todo de subir um volume muito grande para diminuir o número de palavras-chave nesse caso. Vamos botar uma coisa exagerada, né, só para fazer um exemplo aqui, não ficar muito feio. E vamos finalizar. E ele gerou aqui nosso grafo, né, sobre a questão de Digital Humanities, juntando as duas bases de dados. Claro, com o problema de que eu não fiz toda a limpeza, então não está maravilhosamente executado, mas está aqui. A gente conseguiu chegar nesse resultado e utilizar o Voice Viewer. Bom, para o vídeo rápido de hoje, que não ficou nada curto, né, ficou bastante longo,
mas que era para tentar dar uma resposta inicial sobre esse problema. Acho que tem outras questões a serem abordadas sobre isso que precisam ser ditas ainda e outras formas de você fazer também essa junção, tá? Como, por exemplo, a gente pode fazer isso dentro do Bibliometrics, né? Só que o Bibliometrics, em geral, se eu já for levar para o Bibliometrics, já vou usar o Bibliometrics diretamente, né? E como também você pode fazer um tratamento desse material dentro de uma planilha, né? E depois utilizar os títulos e abstracts diretamente como um arquivo do Voz Viva, especificamente. Mas a gente vê que a gente tem uma perda, né, no final das contas, que ela... Não sei se isso justifica para todo esse empenho, né? Como eu estava tentando demonstrar para vocês e chamando a atenção, a gente, no final das contas, a gente está falando dessa casquinha aqui, dessa muito micro casquinha aqui. Nós estamos falando, em tese, de um volume de 121 ISSNs que não estariam sendo cobertos, né? 121 ISSNs em 13 mil, ou seja, a gente está falando de menos de 1%, tá? Menos de 1% de coisas exclusivas que existiriam na Web of Science. Pensem muito bem antes de se dar todo esse trabalho de fazer a junção das duas bases, tá bom? É isso. Qualquer dúvida que vocês tenham, por favor, é só escrever nos comentários, perguntar, podem entrar em contato comigo. Espero que vocês gostem do vídeo e deem um joinha, divulguem. O canal está precisando crescer mais e para até eu poder ter ânimo de fazer mais vídeos, né? Mas é isso. Um abraço a todos. Até o próximo.